vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português. E o poder foi tomado. Então, no Senado, Zé Dirceu critica militares e cobra debate no Congresso sobre o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas que vão achando que vão cair nas graças do PT. Espera para ver o que é bom para tosse. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros, 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo, fica, como se diz, o voo de galinha. O voo de galinha? O voo de galinha é melhor do que o submarino que o PT construiu com Lula e Dilma, né? Que afundou 7% do PIB em 2 anos. Mas você sentiu o bolso coçar? Você viu que o multimilionário Dirceu, que é o braço direito do multimilionário Luiz Inácio Lula da Silva, estão de olho no dinheirinho da classe média, média alta, que é na prática o que esse discurso demagógico representa, que trata a economia como um jogo de soma zero. Há muita riqueza, diz ele. O importante é dividir melhor o bolo. O petista nunca quis saber como a riqueza é criada, porque nunca criaram riqueza, sempre expropriaram, tomaram o que os outros criaram. É o que faz o PT desde sempre. Boa sorte aos que ficam. Vocês estão animados com esse país? Vai dar certo? Ou eu sou alarmista? Eu sou muito pessimista? Eu converso com algumas pessoas, empresários e tudo, que têm consciência do perigo que o PT representa. E eles depositam toda a esperança no sistema. Veja, eu mesmo faço essa análise há muito tempo. Eu fazia lá atrás, eu falava baixinho, brincando nas palestras, calma que o que vai salvar o Brasil do destino da Venezuela é o centrão fisiológico. E não deu outra. E hoje eu falo a mesma coisa. Eu falo, olha, vai ter um embate contratado, essa aliança instável entre comunistas do Foro de São Paulo e globalistas tucanos é uma aliança instável demais e a rixa tá dada. Quando eles acharem que se livraram da direita, eles vão começar a olhar um para o outro e falar, você tem poder demais, e vão se digladiar. Mas o resultado é incerto. Eu vejo muito empresário, muito executivo falando, não tem chance, o sistema derruba. E vocês acham que o Dirceu, nesse período, vai ficar fazendo discurso para a plateia? Ou ele está agindo nos bastidores para neutralizar exatamente as forças que ele identificou que impediram o projeto anterior? Você acha que o Dirceu não aprendeu lições? Você acha que a imprensa, que as Forças Armadas não estão sendo, de alguma forma, cooptadas, domesticadas, compradas, caladas, destruídas? Para que quando chegue o momento dessa disputa para valer, o PT consiga dobrar o sistema. Então, tudo bem. Fiesp, banqueiros, Globo, o sistema é muito forte. Tem muitos grupos de interesse no Brasil
que querem manter a galinha dos ovos de ouro. Se tiver que postar todas as minhas fichas hoje, eu também digo, não vira Venezuela, não. Acho que essa turma aí consegue dobrar o PT uma vez mais. Mas não há garantias. Eles estão agindo. Eles estão com desenvoltura no Congresso. Permitiram que a farsa fosse longe demais. Tiveram 37 nomes da terceira via, não vingaram, porque estão tentando calar os bolsonaristas, mas tem que combinar com metade do povo. Porque esses executivos também falam isso. Não, Rodrigo, é só o Bolsonaro é muito tóxico. É só entender que Bolsonaro já era, perdeu. Tá, e faz o que com os bolsonaristas? E faz o que com dezenas de parlamentares e com milhões de brasileiros que não vão aceitar mais o teatro das tesouras? Achar que vão votar em Aécio Neves como se fosse direita. Faz o que com essa gente? O Brasil sempre foi isso mesmo, o sistema tem que aceitar e pronto. E faz o que com quem não aceitar? Prende. Aí, até chegar lá, virou Venezuela. Porque nós estamos num estágio, meus amigos, em que o sujeito critica em outro país um ministro do Supremo e a Polícia Federal vai lá e intima. Como vamos falar já já. Tá indo rápido demais na direção da Venezuela. E tem um bando de Faria Limer alienado, marcando jantar com bolos. Vai ser o Armínio Fraga e companhia que vão impedir o destino venezuelano do Brasil? Boa sorte para quem aposta todo o seu patrimônio e a sua liberdade nisso. Boa sorte. Eu acho que vão precisar. Então, vai lá o Neto e faz um desafio ao povo brasileiro que todo mundo aceitou. Até porque eu nunca vi um desafio tão fácil na minha vida. Faz pelo menos uns 40 anos que falam que o meu avô é o maior ladrão da história do Brasil. Mas ninguém, nunca, em nenhum momento, apresentou uma única prova que ele tenha roubado um único centavo. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu quero desafiar todo mundo que fala todos os dias e repete todos os dias que o meu avô é um ladrão. Eu queria desafiar essas pessoas, inclusive não só essas pessoas, todos os brasileiros e sinceramente, absolutamente todo mundo. O mundo inteiro tem o desafio de procurar, encontrar e denunciar e mostrar uma única prova de que o meu avô roubou algum centavo na história de vida dele. É um desafio até simples, na verdade, porque essas pessoas têm tanta certeza de que ele é um ladrão que não deve ser tão difícil assim encontrar essas provas, não é? E tem um lugar que eu acho que é bom de começar, vou até dar uma dica aqui. Liga pro trouxa do Moro e pro trouxa do Dallagnol e pergunta onde é que estão as provas. O Dallagnol, inclusive, disse com todas as letras: não temos provas cabais, temos apenas convicção. Nem no processo em que ele foi preso em 2018 apresentaram alguma prova. Não tinha prova contra o meu avô. Denuncie se você tem a prova. Se você tem absoluta certeza que o meu avô é um ladrão, denuncie, mostre para a justiça que você tem certeza e que esse moleque que tá falando aqui na internet tá errado. Cale a minha boca. É um moleque mesmo e está errado, e a coisa mais fácil do mundo é provar. Afinal de contas, ele não foi solto por falta de provas, ao contrário, ele foi condenado por 9 juízes e desembargadores em 3 instâncias com provas sobradas. A diferença é que por um malabarismo supremo com base no CEP, tiveram que voltar a estaca zero e consideraram o Sérgio Moro o único juiz suspeito do Brasil. Quem fez isso? Os juízes mais suspeitos do planeta, que nem juízes são. São políticos disfarçados de magistrados. Mas eles estão exatamente nessa toada. O se sente à vontade de gravar um vídeo desses. Porque o Brasil está dominado do poder executivo até o poder judiciário, passando pela imprensa. Então, um moleque desse se sente à vontade para dizer uma coisa dessa. Afinal de contas, os responsáveis pela Lava Jato é que estão sendo perseguidos. Porque os bandidos estão no poder. É o faroeste à brasileira, como diz sempre o mestre Augusto Nunes. Os bandidos perseguem os mocinhos. 60 delações, 32 condenações, 80 mil em propinas,
5-0 no STJ, 3-0 no TRF, pedalinho no nome dele, o Netinho, no sítio que não era do vovô, triplex com obra da empreiteira para ele, que não era dele. Pedalinhos de sítio em Atibaia tem nome dos netos do Lula. Esse aí que falou é o Pedro ou o Arthur? É o Pedrinho? Por um crime de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida da OAS, crime de lavagem de dinheiro envolvendo ocultação e dissimulação de titularidade do apartamento triplex, são partes da condenação avalizada em segunda e terceira instâncias. Condenação de Lula na segunda instância. Veja as provas que basearam o TRF4 com juízes, com desembargadores sérios, não com Dias Toffoli, Zanin, Gilmar Mendes e companhia. As 15 provas que convenceram os juízes a condenar Lula. Que mais? Desembargador Laus cita provas documentais e testemunhais contra Lula. Que mais? Te assusta um país na mão dessa gente, com o Netinho, sem nenhum pudor, se sentindo empoderado para gravar um vídeo desses? Te assusta o nível em que a coisa chegou, em que a inversão de valores chegou em nosso país? Boa sorte para quem fica. Eu entendo que nem todos conseguem sair, mas não venham jogar pedras em quem busca o melhor para si e para sua família e não desistiu do Brasil por isso. Luta e paga um preço alto, muito alto, muito mais alto. Mas resistência faz muitas vezes de fora, por motivos óbvios. Por isso que eu criei a Boss. E eu quero dizer para vocês que o site da Boss está pronto, inclusive feito por um parceiro. Está lindo, estamos ainda em negociação com vários parceiros. A ideia é ser o Brasil One Stop Shop. Todo mundo que quer acessar o povo brasileiro imenso e crescente que vive na América, faça por meio da Boss, que nós vamos ter parceiros para todas as áreas de atuação. Então manda um e-mail para info@bossconsta.com, fala com o meu sócio, Roberto Castelo Branco, e veja se vocês têm alinhamento ético, acima de tudo, claro, e profissional para fazer parte dessa empreitada na Boss. E dá uma olhada no site, que ficou bem legal, bossconsta.com. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português.